A altura é uma grande ou uma pequena vantagem? Importa se você não for muito atraente? Você consegue se safar sendo baixo e tiver um rosto bonito? Vamos ver. Vou dar uma olhada em vários exemplos diferentes e também uma estatística para chegar a uma conclusão um tanto precisa. Tenho percebido que os homens têm uma opinião muito forte sobre o que as mulheres preferem. Eles tendem a pensar que toda mulher preferiria um cara que tem 1,75 m com um rosto muito bonito. Ou um cara do exército com 1,87 m com o rosto totalmente oposto. Isso é um grande problema na manosfera. Os homens acham que sabem o que toda mulher quer. Não estamos falando de um senso geral do que é atraente. Estou falando do que os homens estão absolutamente certos do que é considerado atraente, mesmo que haja as provas do contrário. Um bom exemplo é o Cillian Murphy. Já vi muitos comentários de homens assumindo que toda mulher gosta. Ele tem 1,71 m, então não é nada especial. A altura não importa quando você tem um rosto muito bonito. A verdade é que as mulheres não são uma entidade única. Quem dera se fosse. Seria tão fácil. Já vi mulheres chorarem no TikTok quando descobriram que um crush famoso delas tinha apenas 1,73 m. E também vi mulheres que se importaram muito em estarem dispostas a fazer qualquer coisa por um cara como ele. E acho que os viés cognitivos dos homens vêm da própria aparência deles. Se um cara é alto, ele tende a acreditar que a altura é o mais importante. Por quê? Porque é isso que ele quer acreditar e o que faz sentir bem. Por outro lado, os caras mais baixos com rostos atraentes tendem a não importar muito com a altura, como se fosse apenas um bônus. A verdade está em algum lugar no meio. Existem garotas que se importam mais com a altura do que outras. Obviamente, cada garota tem um padrão. Idealmente preferiria um cara alto, mas para algumas é necessário ter mais de 1,83 m, enquanto para outras 1,78 m pode estar ok. Até menos, se o cara tiver um rosto bonito. Há um grupo de homens que pensa que não existe tipos e que a aparência é 100% objetiva. A minha suposição é que o mesmo grupo de homens terá uma opinião muito forte sobre o assunto de hoje, mas também, na realidade, existem tipos de preferência, mesmo que a preferência seja principalmente objetiva, especialmente quando se trata de extremos. Por exemplo, provavelmente nenhuma mulher do planeta Terra ou em outro planeta chamaria o Brad Pitt de feio, e também nenhuma mulher na Terra chamaria um cara nota 2 de gato. Mas as coisas tendem a ser um pouco mais subjetivas quando se trata de pessoas que estão em um lugar no meio do espectro. Tipo um cara comum com os olhos azuis, pode ser considerado atraente por algumas garotas que curtem olhos claros. Outras podem nem ligar tanto para ele, porque preferem outras paradas, tipo o formato do rosto. Olha só para as boys band. Todos os caras são atraentes, mas na real eles são todos igualmente atraentes no papel. Por que será que as minas têm favoritos diferentes? Vamos olhar o One Direction, por exemplo. Algumas minas eram tipos fã do Zayn, outras prefeririam o Harry Styles e tal. Se a aparência fosse 100% objetiva, todas teriam o mesmo cara como favorito. Mas na real, isso não rola e as preferências existem. De novo, nenhuma mina prefere caras feios ou mais baixos. Preferências e nichos não transformam um cara feio em um cara gato, mas pode te dar um bônus legal e às vezes crucial. Tô falando tudo isso para chegar a um ponto do debate da altura versus o rosto. Não tem o vencedor. Algumas minas vão preferir um cara de 1,75 m com um rosto top, enquanto outras vão preferir um cara grandão, mas com um rosto normal. Uma regra geral é que é melhor ser decente em tudo do que ser ótimo em uma coisa só. Por exemplo, suas chances são bem melhores se você tem 1,78 m com um rosto mediano do que 1,90 m e ser feio, e o oposto também. É bem melhor ter 1,78 m com um rosto médio, comparado a ter 1,63 m com um rosto muito top. Mas no meio, é difícil dizer se a mulher prefere um cara bonitão de 1,78 m ou um cara de 1,87 m com um rosto normal. Um exemplo do meu círculo social, eu tinha um amigo de infância que tinha 1,90 m, mas o rosto dele era bem abaixo da média. Olhos caídos, sobrancelhas quase inexistentes, rosto redondo. A altura dele não importava nada, não fazia muita diferença ele ser o mais alto da turma. As meninas nunca davam bola para ele. A gente sempre fala sobre a altura igual a personalidade e status, mas isso é só verdade quando você tem pelo menos um rosto mediano. Esse cara poderia ter 1,70 m ou 1,90 m, não faria muita diferença por causa do rosto dele, mas pelo menos ele podia fazer algumas paradas melhorar com o rosto. Ele podia dar um jeito nas sobrancelhas e até tentar o transplante de barba ou usar minoxidil para crescer. E dava para melhorar a área dos olhos e do maxilar também. Se isso fosse suficiente, ele poderia tentar algo com preenchimento do maxilar. O caminho seria difícil, mas ainda bem mais fácil do que extremamente baixo.
Um cara de 1,60 m com o rosto massa está ferrado. A única coisa que ele pode fazer para melhorar a altura é muito invasiva, então acho que isso não é nada possível. E alguns caras já fizeram, mas se eu tivesse que escolher, preferiria lidar com o rosto do que com a altura. Agora vamos deixar de falar de namoro e falar de trabalho. Já falamos em outros vídeos sobre a altura pode influenciar no sucesso da sua carreira e na estatística maluca de 58% dos CEOs terem mais de 1,83 m. Mas de novo, se o rosto de alguém é bem abaixo da média, isso não importa tanto. Por outro lado, caras baixos com rostos ótimos ainda podem ter vantagens sobre padrões normais. Rostos muito bonitos podem chegar à TV ou cinema, mesmo que seja um pouco abaixo da média, até certo ponto. Caras de 1,60 m provavelmente vão ficar de fora. Mais de 1,73 m ainda pode trabalhar com alguns ângulos e tal. O Tom Cruise tem 1,70 m, o mesmo Kit Harington, e o Jesse Eisenberg. O Tom Holland também tem 1,73 m, e o mesmo Mark Wahlberg e o Zac Efron, que definitivamente a altura não era o seu ponto forte, mas o rosto deram o impulso para sua carreira. E quantos colegas não tão atraentes estão mais destinados a fazerem papéis cômicos ou menores? Claro, existem exceções, mas se você for um produtor, preferiria ter o Cillian Murphy como seu papel principal ou o Danny DeVito? Se não for comédia e você se preocupa com o dinheiro, vai querer um cara atraente com uma cara do seu negócio. Um cara baixinho com um rosto ótimo também pode se dar bem como modelo, se não como modelo de passarela, onde a altura tem um papel grande. Tô trazendo esses exemplos porque vejo muita gente falando sobre como a altura ajuda na carreira, mas o rosto também ajuda muito. Em alguns casos pode compensar a falta de altura. Em algumas profissões, tanto a altura quanto o rosto pode transmitir confiabilidade. Aqui estão umas estatísticas loucas sobre a altura. Todos os presidentes dos Estados Unidos nos últimos 100 anos têm altura média ou acima da média. Nos últimos 100 anos, a altura média dos presidentes foi cerca de 1,83 m. No mesmo período, os americanos votaram no homem mais alto em 3 a 4 vezes, e os vencedores são, em média, 3,88 cm mais alto do que os oponentes. Não seria bom ter alguns dados sobre atratividade facial também? Mas é bem mais difícil extrair sobre esses dados. Por isso pode parecer para algumas pessoas que a altura é muito superior ao rosto, porque é mais objetivo e mais fácil de extrair dados. Como podemos extrair dados sobre o rosto? É bem mais complicado, especialmente em empregos onde tanto homens quanto mulheres podem ser responsáveis por contratar alguém, porque foi mostrado que os dois gêneros veem a atratividade de forma diferente. Os homens tendem a achar que homens masculinos são mais atraentes, e a maioria deles, incluindo eu, não consegue entender como algumas mulheres consideram os garotos e cantores de K-pop mais atraentes do que o Jason Momoa. Algumas mulheres preferem o tipo pretty boy ao tipo hiper masculino. Esse é o motivo pelo qual os homens estão avaliando os outros homens inerentemente falho. Claro, até mesmo um homem que não tem a ideia de que as mulheres acham bonito e consegue dizer que o Brad Pitt é atraente, mas quando se trata de tipo de diferente de beleza e etnia, as avaliações são bem difíceis. Por isso a melhor forma de descobrir o quão atraente você é do jeito que elas te tratam, e não sobre a avaliação de rosto. De qualquer forma, eu vou fazer um vídeo sobre o problema de avaliações de rosto. Bem pessoal, por hoje é só. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo, além de ser completamente diferente de tudo que você já viu, e ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15, caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.